Existe uma vida para além dos cultos de domingo, para além dessa cadeira que você senta e ouve de alguém palavras. Seja livre para viver o Evangelho, e foi para isso que Jesus nos chamou. Oi, gente! Gente, que saudade que eu tava de vocês! Caramba, quanto tempo! Olha, eu quero agradecer e já digo que eu fiquei muito feliz por todas as mensagens que eu recebi, de todo mundo falando: caramba, o que tá acontecendo? Você não tá postando vídeo. Foram 3 semanas sem postar vídeos. E por quê? Uma semana eu tava muito atarefada, fazendo muitas coisas, entregando lições, enfim. Na outra eu fiquei mega doente, fiquei muito gripada, achei até que tava com chikungunya de tanta dor que eu tinha no corpo. E aí não deu pra gravar, e na outra semana correria de novo. Enfim, acabei não conseguindo, porque não é fácil manter as gravações, né? Mas quero dizer que estou de volta. Obrigada por todas as mensagens. Todo mundo me mandando direct no Instagram. Tô sentindo falta do vídeo. Quinta ou sexta, que geralmente eu posto o vídeo. E aí dava quinta-feira, sexta-feira, todo mundo: cadê os vídeos? Não tô vendo e tal. Tá acontecendo alguma coisa. Vai gravar, para de preguiça e tal. E isso pra mim foi muito legal, então eu agradeço por porque isso alegra o nosso coração, né? Porque a gente acaba tendo um retorno do quanto o canal tem sido legal para as pessoas, abençoado elas. Então eu quero te pedir, se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte, comenta, ativa o sininho. E isso vai nos ajudar a crescer também enquanto canal. E é isso, gente. O vídeo de hoje vai ser muito legal. Eu tava morrendo de saudade de vocês. Mas se vocês me seguirem no meu Instagram, a gente não vai ficar tão afastado assim. Por isso, se você não é inscrito nas minhas redes sociais, me segue lá. O Renato, meu editor de vídeo, vai botar as minhas redes sociais aqui embaixo. @relima com H no final, no meu Instagram. Me segue lá pra gente ficar sempre conectado, tá bom? Então é isso. Chega de falatório. Roda a vinheta e vamos pro vídeo. Então, gente, o vídeo de hoje, como eu sempre falo, o vídeo é sempre especial, porque pra mim o vídeo é sempre especial. Mas nesse último mês, o mês de junho, tem sido um mês que Deus tem ministrado muitas coisas ao meu coração, em especial sobre a obra missionária. E esse é o mês que a minha igreja tira para falar um pouquinho sobre missões. E eu sou grata a Deus. Eu acredito que missões não é para ser falado somente um mês, mas para ser falado durante as nossas pregações, durante a nossa vida quanto igreja, porque quando a gente entende missão, a gente pensa que é um missionário que faz uma obra em algum lugar. Mas missão é a missão de Deus para que a igreja possa cumprir, né? A missão da igreja é resgatar o perdido e devolver essa identidade perdida por conta do pecado. Esse é o papel da igreja: resgatar os perdidos, ser um instrumento e uma ponte para os perdidos, né? Mas enfim, esse mês inteiro falando mais sobre a obra missionária e sobre tudo que eu tenho experimentado e tudo que eu penso com relação a isso, tem vindo à tona de uma maneira muito, muito intensa. E esses dias eu estava pensando, eu ia ministrar numa igreja e eu estava pensando um pouquinho sobre o que falar. Eu me acho uma pessoa bem crítica sobre algumas coisas, e aí estava tentando equilibrar e ponderar alguns pontos de vista, e eu fiquei pensando. Um amigo meu me mandou um vídeo, e esse vídeo me trouxe muitos pensamentos, né? E eu fiquei pensando sobre o cristianismo e o evangelho. E aí você de repente está perguntando: mas não é a mesma coisa? Cristianismo e evangelho não é a mesma coisa? Não, não é. E quando eu me deparei com isso e pensando sobre isso, eu escrevi algumas coisas e eu queria compartilhar isso com vocês. No Antigo Testamento, a gente precisava de um dia sagrado. Esse dia era o sábado, onde as pessoas tiravam esse dia para não trabalharem, para adorarem e dedicarem esse dia somente a Deus. Então nós tínhamos um dia sagrado. No Antigo Testamento também nós tínhamos um templo. E no templo era o lugar onde os sacerdotes iam e ofereciam sacrifícios através de animais para que os pecados do povo fossem retirados. Se é que vocês me entendem, porque não era o pecado, a pureza de um animal não era suficiente para retirar o pecado
da humanidade daquela época, né? Então era meio que uma capa que a gente colocava sobre o pecado. Ele não era retirado totalmente, mas era necessário o sacrifício com animais. Então a gente precisava de um dia sagrado, a gente precisava de um templo ao qual Deus estava no lugar santíssimo e ninguém tinha acesso àquele lugar, senão os sacerdotes. Nós precisávamos de um sacerdote para fazer esses sacrifícios, oferecer esses sacrifícios. Nós precisávamos de um animal para que a gente pudesse oferecer os sacrifícios e ter os nossos pecados encapados, encobertos. E nós não tínhamos um acesso totalmente liberado a Deus. A gente sempre ficava dependente dos profetas e dos sacerdotes. Eu falei até um pouquinho disso num vídeo meu. Eu posso botar a descrição aqui embaixo que eu falo: não espere pelos pastores, não fique esperando por pastores. Mas aí eu estava pensando em tudo isso que a gente necessitava no Antigo Testamento. E aí Jesus, ele vem e apresenta um novo estilo de vida para a humanidade quando ele veio à Terra. Ele começou a demonstrar um estilo de vida em que nós não tivéssemos mais um dia sagrado, mas que a nossa vida inteira, diariamente, fosse sagrada e dedicada a Deus. Ou seja, eu não tinha só um dia sagrado que eu pensaria em Deus, que eu oraria a Deus, que eu estaria conectada a Deus. A minha vida diária, ou seja, todos os segundos, minutos, horas e dias e anos precisavam ser dedicados a Deus. Não se limitava apenas em um dia na semana, mas toda a minha vida dedicada a Ele. E aí, antigamente no Antigo Testamento a gente precisava de um templo, e agora no Novo Testamento nós passamos a ser esse templo onde o Espírito Santo habita. Nós não precisamos de espaços físicos para adoração, para o encontro com Deus, porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas a habitação dele é o meu corpo, a morada dele sou eu. Eu comecei a equiparar assim, entre o Antigo Testamento e o Novo. Ou seja, no Antigo Testamento a gente tinha um dia sagrado, no Novo Testamento Jesus mostra que a gente tem todos os dias sagrados a Deus, que a nossa vida precisa ser sagrada a Ele. No Antigo Testamento a gente vê que a gente necessitava de um templo, e no Novo Testamento Jesus apresenta que nós vamos ser esse templo de Deus. Nós não precisamos mais de templos físicos. Eu sei que os templos físicos facilitam a nossa unidade, a nossa comunhão, facilitam muito, isso é importante, mas nós não precisamos mais disso, porque nós somos o templo. No Antigo Testamento a gente necessitava de sacerdotes, e no Novo Testamento nós somos esses sacerdotes de Cristo. A gente era dependente do serviço do sacerdote, e hoje a gente não precisa desse serviço. A gente tem o Espírito Santo para nos guiar e nos levar até a Deus, nos fazer essa conexão. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele ora a Deus com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos guia agora. Antigamente nós precisávamos dos sacerdotes para fazer essa conexão. E agora a gente tem o Espírito Santo morando dentro da gente. E a gente tinha um acesso muito restrito a Deus, e hoje não, nós temos um acesso liberado a Deus. E aí, o que isso tem a ver com cristianismo e evangelho? Viver a maneira do Novo Testamento é evangelho. E hoje, a gente no Novo Testamento, eu percebo que a gente vive o antigo. O cristianismo, ele de uma certa forma trouxe o Antigo Testamento para o Novo. A gente pensa, o cristianismo é uma forma de viver em Cristo, onde existe o Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, mas o cristianismo foi uma religião criada por Constantino em 323. Ele permitiu e fez com que o cristianismo fosse a religião oficial do Império Romano, e o desejo dele é também que fosse a religião oficial da Europa. Mas o fato é que essa coisa da religião, do cristianismo ter se tornado a religião oficial, devolveu pra gente coisas que a gente não precisava mais carregar. Tantas regras, tantos costumes, maneiras específicas de viver. A gente hoje acaba dependendo dos templos físicos mais do que o templo espiritual, que somos nós. Hoje a gente acaba dependendo dos sacerdotes
mais do que o Espírito Santo, entende? A gente coloca os sacerdotes além daquilo que o Espírito Santo pode fazer e faz nas nossas vidas. A gente acaba dando tamanha importância ao sacerdote e a gente acaba esquecendo da figura do Espírito Santo, e que eu não preciso mais desse papel sacerdotal de maneira independente, entendeu? Eu quero que vocês me entendam uma coisa. Quando a gente escolhe seguir e participar de uma denominação e seguir os nossos pastores e ser obedientes a eles, não é porque nós somos obrigados a isso, mas é por amor que eu faço isso, é por amor que eu sirvo uma denominação, um espaço físico, que eu obedeço aos meus pastores. Não é uma relação de dependência como as pessoas eram dependentes dos sacerdotes antigamente, porque agora Jesus me libertou disso. Eu sou livre para ter acesso a Deus e eu não dependo mais de pessoas que me levem a Ele, porque o Espírito Santo cumpre esse papel na nossa vida. Eu não dependo mais de um dia. E às vezes eu fico vendo que a nossa vida se resume aos dias de culto, seja domingo, seja quarta-feira, enfim, não sei os dias de culto da sua igreja. Mas o que Jesus vem apresentar para a gente é uma vida que transcende isso tudo, transcende esse dia especial para Deus, transcende o tempo físico, transcende eu ser dependente da voz profética de alguém. O que Jesus deseja para a nossa vida é o Evangelho, e não o cristianismo, que é a religião inventada e que nos fez voltar para esse lugar do Antigo Testamento. Porque quando o cristianismo ele foi oficializado por Constantino, essas práticas foram voltando, a gente começou a ser dependente dessas coisas que nós não éramos mais. Quando os profetas receberam o poder do alto, em Atos 2, eles iam pregando o Evangelho e iam estabelecendo igrejas. A igreja ela é muito necessária, mas a gente não pode ser dependente do espaço físico, porque a igreja é maior que isso. E o meu desejo com esse vídeo é te fazer voltar, ou se você já vive, potencializar isso. Viva o Evangelho de maneira a qual Jesus ensinou que a gente vivesse. Um evangelho que é puro, que é simples, que deseja anunciar a boa notícia. A palavra evangelho no grego significa boa notícia. E o cristianismo às vezes acaba fazendo com que a gente não viva a boa notícia. A gente não consegue mais pregar verbalmente a boa notícia, porque a gente acaba vivendo o cristianismo ali dentro, cumprindo o dia certo, sagrado, cumprindo as normas, as regras. E eu não estou falando sobre desobediência aqui, em nome de Jesus, me entendam. Eu estou falando de você viver uma vida além de costumes, além de caixas. E, enfim, esse é o desejo do meu coração, que a gente possa viver o Evangelho. E a minha pergunta é, caramba, se você analisar a sua vida hoje, você vive o Evangelho ou vive o cristianismo? Você tem dias específicos para Deus ou a sua vida diária é de Deus? Você ainda fica dependente do sacerdote ou você consegue depender do Espírito Santo e ter acesso totalmente liberado a Deus? Como é que você tem enxergado o Evangelho? Qual é a sua maneira de entender o que Jesus ensinou para que a gente vivesse? O quanto do Evangelho você tem anunciado? O quanto da boa notícia tem saído de um pequeno templo espalhado pelo mundo? E essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. O que a gente tem vivido quanto igreja? Sabe? Religião ou Evangelho de fato? Costumes ou o reino, sabe? Denominações ou o reino de Deus? E essa é a minha reflexão, assim, a reflexão que eu tenho vivido nesses últimos dias, e que possa alcançar o seu coração e que você entenda que existe uma vida para além dos cultos de domingo, para além dessa cadeira que você senta e ouve de alguém palavras. Deus quer se comunicar a você de maneira especial. Ele não quer chamar a sua atenção só através da vida das pessoas, ele quer você por inteiro e se comunicar com você e não através de alguém. É claro que Deus usa as pessoas, mas Deus quer ter um relacionamento direto, né, com a gente. E é isso, seja livre para viver o Evangelho, seja livre de qualquer peso de religiosidade, de religião.
Gente, isso não tem nada a ver com obediência, eu quero deixar isso claro. Mas o meu desejo é que você entenda a liberdade que Jesus te chamou para viver e que essa liberdade alcance muitas pessoas, porque o nosso papel é levar a boa notícia às pessoas, e se a gente às vezes vive dentro de uma caixinha, a gente não consegue experimentar da grandeza que o Evangelho é e proporciona pra gente. Ufa, então é isso. Essa é a minha reflexão, cristianismo e evangelho, o que você tem experimentado e o que você tem vivido. O chamado desse vídeo é: viva o evangelho de maneira genuína, e foi para isso que Jesus nos chamou e se entregou, para que a gente tivesse uma vida e uma vida em liberdade. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham refletido sobre esse vídeo. Eu espero que vocês possam ser fiéis aos lugares que Deus plantou vocês, mas que vocês entendam o quanto além vocês podem ir. A nossa vida não se limita a uma quarta, a um domingo, a nossa vida não se limita a ouvir só pessoas, a nossa vida não se limita a uma regra, um costume, a nossa vida é muito além. Você não precisa mais de um animal para se sacrificar, porque agora você é o sacrifício. Você não precisa mais de templos físicos, você é o templo. É claro que o templo físico facilita o nosso ajuntamento, mas não esqueça que você é o templo, você não precisa mais do sacerdote. Você é o sacerdote e tem acesso liberado através do Espírito Santo. E você não tem um dia só na semana, a tua vida inteira precisa ser dedicada a Deus. É isso, gente. Esse é um pouquinho do que eu queria falar. Eu já sei que eu já falei isso várias vezes, mas é o que está no meu coração, e eu desejo que você seja, assim, impactado ou pelo menos reflita sobre esse assunto. O Evangelho exige muito mais da gente do que o cristianismo, de fato. O Evangelho exige tudo da gente. E o cristianismo às vezes só exige que a gente cumpra suas normas. O Evangelho é para além disso. É isso. É isso, galerinhas. Siga a gente nas nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha. Mais do que inscritos, nós queremos o quê? Comunicação. Então esteja junto com a gente, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto, vem com a gente.